Bom, vamos continuar então. Banco de dados relacional, entre si, é uma característica fundamental dos bancos de dados modernos, ou seja, permite interrelacionamento existente entre dados e aplicação e regras de consistência. Nos bancos de dados, então, o que a gente vai ter? O que a gente comentou são tabelas. Só que antes de isso se transformar em tabelas, existem alguns conceitos por trás disso. O porquê vira tabela, tá? O porquê eu tenho que separar tal dado em tal tabela, né? Então, existe uma série de coisas aí que a gente vai precisar saber antes para depois começar a transformar em tabela. Tá? A tabela, então, está um pouco distante do nosso mundo em termos do quê? Né? De praticidade. A gente ainda está em passos anteriores. Mas um banco de dados relacional trabalha com tabela. Outra característica é a atomicidade, requisito de que certas operações sobre os dados devem ser feitas de forma conjunta e indivisível, a fim de preservar a consistência da base de dados, mesmo na presença de falha do equipamento ou na comunicação de dados do banco. O banco de dados relacional ele tem muito essa característica de atomicidade. O banco de dados no SQL é uma das coisas que ele não tem. Ou pelo menos não tinham até algumas versões. Os mais novos já estão tendo alguma coisa. Mas o que seria ser atômico? O que é a palavra, a origem dele? O átomo, que na época foi criado, né? Hoje já não é tanto mais. Né? O átomo, teoricamente, ele era o quê? Indivisível, né? Era a minha menor parte de um corpo, né? Mas hoje a gente já viu que pode ser quebrado. Mas quando a palavra, enfim, atomicidade foi criada, era baseada nisso, correto? Era a indivisão das partes. Era a menor parte de um corpo que eu poderia ter. Quando eu tenho essa característica de atomicidade dentro de um banco de dados, ele tem a seguinte característica. Ou eu faço todas as operações em conjunto, ou eu não faço nada, ou eu desfaço tudo. Tá? Bom, qual que é um exemplo clássico que a gente tem? Supondo que eu tenha uma conta corrente e meu irmão tenha outra lá, e eu vou fazer o quê? Vou emprestar dinheiro para o meu irmão. Então eu vou lá no caixa eletrônico e vou fazer uma transferência. Por quê? Porque a gente é de cidade separado, mas ele telefonou e pediu. Beleza. Não tenho celular, vou ter que ir lá no caixa eletrônico. Firmeza. Eu tenho aí algumas operações, vocês concordam? Uma delas é tirar dinheiro da minha conta e a segunda, colocar dinheiro na conta do meu irmão. Então, eu tenho uma operação de débito na minha conta e uma operação de crédito no meu irmão. Vocês concordam? Contas diferentes, beleza. E dessa forma eu consigo fazer a operação. Legal. Para se fazer isso, é em torno de segundos, ou até, sei lá, milissegundos para se fazer essa transferência, não é? Na hora que o banco vai lá, pede para confirmar a senha, o valor, confirma mesmo que você quer fazer a transferência? São milissegundos para se ter essa operação, não é isso? Mas vamos supor que, no meio dessa operação, certo? Entre debitar da minha conta e creditar na conta do meu irmão, cai energia ali, nesse exato momento dos milissegundos. Energia também é uma coisa que é bem rápida, né? Beleza, então caiu a energia. O sistema reiniciou. Não tem jeito, não tinha no break, tá lá. A hora que eu fui tirar um extrato da minha conta, teve o débito. Porque eu transferi lá na conta do meu irmão, teve débito. Mas na hora lá que o meu irmão falei, transferi, ele foi consultar a conta dele, não tinha o crédito. O que aconteceu? Divisão das minhas tarefas. Correto? A atomicidade, ela tem que garantir. Saiu dinheiro da minha conta, creditou dinheiro na conta do meu irmão. Isso é atomicidade, é a garantia de que todas as operações sejam feitas, tá, de forma em conjunta. Ou se faz tudo, ou não se faz nada. Se realmente um banco de dados está sendo utilizado para essa operação,
A hora que eu tenho a falha da energia entre esses milissegundos, ele tem que fazer o quê? Desfazer a operação de débito da minha conta. E volta novamente o dinheiro para mim. Senão eu perco isso daí, vocês concordam? Isso é um papel do banco de dados relacional. Ter atomicidade. Então eu posso ter lá 500 operações. Tá? Essas 500 eu posso dizer para o banco o seguinte: faz tudo. Se falhar uma delas, desfaz. Volta do jeito que estava antes, ou no estado anterior. Correto? Isso é uma característica forte que a gente tem em bancos de dados relacionais. Correto? No MySQL, não tem todos os engines, né, as engenharias que ele usa, não são todos que têm essa característica. Você tem que utilizar uma característica X lá dele para ele ter esse tipo de comportamento. Porque o MySQL é assim, ele não é um único produto, ele tem várias camadas que você pode pegar e selecionar para ver qual é a melhor operação para você. Né? Tem uma delas que não tem nem relacionamento, mas qual é a propaganda do MySQL? É de ser rápido. Tudo bem, ele é rápido, mas não adianta ser muito rápido se você não tem consistência, às vezes, também nos seus dados. Né? Mas beleza. Bom, base de dados usualmente requerem acesso simultâneo ou concorrente por vários usuários, cujas operações podem interagir, gerando inconsistências, como, por exemplo, a aquisição de uma passagem aérea para 2 passageiros distintos. Legal. Todo mundo já viajou de cometão daqui para São Paulo e de São Paulo para cá? Firmeza. Vocês já viram lá como que é a parte do serviço do cometa para reservar para vocês ali? A parte da poltrona? Ele vai lá e abre lá, né? O horário, ó, o cometa disponível é nesse horário aqui, você vai querer qual poltrona? Ah, a poltrona 25. O cara vai lá e clica na poltrona. Vocês já viram isso daí? Legal. A mesma coisa de cinema, enfim. É bem comum essa operação. Eu já fiz um teste do seguinte, o cara do lado estava o quê? Pegando a poltrona 30. Eu falei, eu quero a poltrona 30, mas o operador não tinha clicado ainda. Então, os dois quase apertaram ao mesmo tempo. O que o sistema fez? Ele desfez para todos. Por quê? Porque a velocidade do operador 2, teoricamente, foi quase, ele tem uma tolerância mínima lá, certo? Foi quase igual ao operador 1. Então, dentro dessa tolerância entre um e outro, ele desfez. Então, me desmarcou e desmarcou o cara. Aí o cara que for mais rápido pega a poltrona. Correto? É um sistema que eu gostei pelo menos de ver. Eu falei, bom, não tem jeito de o negócio furar, né? Mas, não, bom, testando desse jeito eu vi que não tinha. Mas eu já vi a aplicação vender, por exemplo, poltrona igual. Em cinema já aconteceu isso comigo. Cara, você vai lá, você bate o pé, certo? Você comprou aquela poltrona naquela coluna, né? Naquela fileira. Cara, o cara mostra a mesma para você. Você não acredita, né? Você tem que chamar lá alguém do cinema falando, ó, e aí, o que vocês fazem? Cara, já aconteceu. Então, essa parte, né, de acesso simultâneo ou concorrente que o banco ele tem que fazer o quê? Ele tem que tomar alguma atitude. O primeiro que pega, fica, ou o último que pega, fica, ou desfaz tudo e refaz de novo. Vocês vão ter, o banco de dados vai ter essa parte de concorrência, não tem jeito, isso daí faz parte do nosso mundo. Tá? Mas a atitude a ser tomada é uma parte importante que você tem que configurar no seu sistema de banco de dados. Né? Geralmente o primeiro que pega fica, mas nem sempre é assim. Tá? Então isso é acesso simultâneo ou concorrente em dados. Correto? Bom, tabelas são depósitos de informações que podem ser entendidas como conjunto de linhas ou colunas. Tabelas, esse conceito aqui, ó, tá errado. São depósitos de dados e não de informações. As colunas e tabelas qualificam cada elemento. As colunas de uma tabela qualificam cada elemento.
no caso a linha, com informações relacionadas ao objeto. Quando a gente fala de tabela, pessoal, em um banco, é mais ou menos um Excel que a gente pode pegar e ver. Eu tenho um conjunto de linhas, eu tenho um conjunto de colunas. Tá? Então, as colunas me representam os dados em si. As linhas são os valores desses dados. A gente vai ver que é isso daí, tá? E a gente vai, na verdade, aprender a modelar isso. As tabelas são organizadas de modo a receber e manter informações de determinadas entidades. Devemos manter em tabelas todos os atributos e entidades em questão. A gente vai ver agora qual é o conceito de entidade e qual é o conceito de tributo. É isso que, na verdade, vai me transformar em tabela depois, né? Todos esses atributos e entidades, eles vão servir para o quê? Para armazenar, basicamente, os dados que a gente tem no nosso mundo real, tá? Bom, a abordagem relacional é a utilização de conceito de entidade e relacionamento para criar estruturas que irão compor o seu banco de dados. Então, toda essa parte de entidade e relacionamento é o que vai formar o quê? Inicialmente, o nosso modelo relacional, as tabelas relacionadas. Partindo sempre da necessidade do usuário ou grupo de usuários do sistema, iniciaremos a pesquisa das necessidades de informações desses usuários. A definição do escopo do sistema portanto, importante para o início do trabalho da análise de dados. Pessoal, quando a gente vai fazer a modelagem de dados, é muito importante, muito, a gente entender, a gente escrever qual é a necessidade do usuário. Vocês já estão tendo engenharia de software? Beleza. Vocês estão logo no início da engenharia de software, né? Segundo, então vocês já sabem o que é análise de requisito. Melhor ainda. Fechou. Melhor ainda. Na análise de requisito de um sistema, quando vocês têm lá a parte de documentação, vocês não têm que pegar, conversar com o usuário, tá? Entender qual é o problema, escrever, de preferência modelar depois em um ML, fazer os casos de uso, não é isso? Tá? Aplicar questionários, de preferência fáceis para que ele não tenha dúvida, tudo isso faz parte do quê? Da sua análise de requisito. A partir desse requisito, dessa documentação interpretada, é que a gente consegue fazer o quê? Começar a modelar dados. Não adianta você já começar a dar comando lá para o banco, dar um create database, create table, antes de saber disso daí. Tudo o que vai ser gerado de código, ele tem que estar compatível com o quê? Com a análise que foi o quê? Levantada. Então, quem é o analista de negócio, quem é o analista de sistemas que fez, tem que estar muito bem feita essa parte do levantamento de requisito, para você não ter dúvida na documentação dele. Se você teve dúvida, isso é comum acontecer, principalmente com o analista mais jovem, tá, que faz o levantamento, pergunte para ele o que é, para você não ter dúvida. Você teve dúvida naquilo lá, provavelmente você vai fazer errado. Ah, mas eu interpretei que era uma coisa, mas cara, errou, não tem mais jeito. Até você consertar depois, já se passou um bom tempo, e às vezes esse tempo, tá, para se reestruturar, você vai perder um bom outro tempo para consertar. Então, a parte é muito, assim, a dependência da análise de requisito é muito grande, é crucial quando a gente vai modelar banco de dados. Correto? Fechou. Agora vocês aprenderam no primeiro semestre o que? Análise tradicional da parte aí de engenharia de software. Agora vocês vão estar começando a pegar a parte do ML, é isso? Tá, então beleza. Vocês estão bem alinhados já ao que eu preciso, pelo menos. Bom, o curso pelo menos está, né? Aí... É importante, pessoal, porque antes a gente tinha engenharia de software no mesmo semestre de banco de dados 1. Cara, não casa isso. Eu já preciso que vocês já saibam o mínimo, certo, de requisito justamente para interpretar o cenário, senão não tem jeito. Né? Mas agora ficou legal. Um semestre antes, depois tendo banco de dados 1, é uma coisa legal, cara. Mas vamos lá.
É comum no início de desenvolvimento de um sistema que não tenhamos a noção exata da tarefa a ser realizada. O maior erro nessa fase é admitir que já sabemos o que deve ser feito, seja por experiência anterior ou por falta de tempo de conversar com o usuário. Então, o que acontece? Quando você está desenvolvendo essa atividade, tá? Logicamente, é comum você ter dúvida, tá? Na parte do quê? Do que deve ser feito. Nem sempre o usuário vai te passar uma ideia clara do que é necessário. E a maioria não faz isso. Você vai ter que conversar com N outros usuários, você vai ter que ter dúvida, você vai ter que perguntar para justamente levantar o que é necessário para a empresa lá, para poder sistematizar determinada coisa. Tá? Tem analista que já é mais experiente, obviamente, né, que já sabe um pouco mais do negócio, às vezes, da empresa que ele está fazendo, mas também é um erro não perguntar. Você já achar que sabe, tá, determinado procedimento da empresa. Nenhuma empresa é igual a outra. Tá? Por mais que às vezes os processos sejam parecidos, certo? Sempre há uma particularidade que a empresa faz. E é isso que torna ela diferente uma das outras. É isso que pode ser o diferencial, às vezes, até da própria empresa. Então, é necessário conversar com o usuário, é necessário pegar a aprovação, fazer o cara lá assinar a documentação que está sendo certo esse levantamento. Tá? Infelizmente, o trabalho de analista, pessoal, é esse mesmo. Tá? Alguém quer ser analista de sistema aqui? Ninguém? Caraca, meu, ninguém quer ser analista? É conversar com o usuário, fazer documentação. O Word vai ser a sua melhor ferramenta de trabalho. Ninguém quer fazer isso. Poxa vida! Word, cara. Estuda 4 anos para trabalhar com Word. É sacanagem, né? Mas enfim, é uma parte importante, tá? As empresas maiores de software house, o analista de negócio só faz isso. Obviamente, ele tem ferramenta adequada para se trabalhar com ML, né? Geralmente, ou o StarTeam, que era da antiga Borland, ou o Spark, eu esqueci o nome da ferramenta. O Spark Architect, alguma coisa assim, que é uma ferramenta que hoje cresceu bastante, a base de dados em SQL, inclusive. Enfim, tem uma parte colaborativa que o usuário pode ler a documentação, ele pode aprovar se está certo ou não. Cara, tem uns negócios bem legais hoje para a parte de quem cuida de levantamento mesmo. Tá? Para minimizar esse problema, devemos criar uma estrutura gráfica que permite identificar as entidades de um sistema e como essas se relacionam. Nessa fase é importante saber quais informações são importantes para o sistema e o que deve ser armazenado. A esta representação gráfica dá-se o nome de modelo de dados. Então, a gente, na verdade, vai precisar interpretar cenários. Nessa interpretação, nem tudo vai estar bem claro, que é o nosso mundo real mesmo. A gente, na verdade, vai precisar discutir algumas coisas, tá? Nessa interpretação ainda, a gente vai começar a desenhar algumas coisas. Tá? Isso é o início da modelagem, então, que a gente vai ter. Tá? Por quê? Porque esse desenho vai ser o nosso gráfico que vai dar o quê? Suporte a depois a gente transformar ele em tabela e depois, mais tarde, em código. Ok? Beleza. Então, interpretação é crucial. Não tem jeito de a gente modelar sem interpretar cenário. Devemos notar que o modelo de dados dará suporte a toda a empresa, incorporando informações necessárias para o andamento dos negócios. Teoricamente, o que nos livros de modelagem fala, né? E depois que você fez toda a parte de desenho, fez o mapeamento, fez os relacionamentos, o usuário comum ele deveria entender esse gráfico, esse desenho. Mas não funciona assim, cara. Você tem que ter um mínimo de treinamento para poder justamente fazer a leitura correta do modelo. Tá? Tudo bem, não é difícil, daria para o usuário final fazer isso daí, assim como vocês vão estar aprendendo agora. Mas eu nunca vi um usuário final
conseguir fazer uma leitura legal, cara. Mesmo com treinamento, tá? Eu já cheguei a dar treinamento e mesmo assim não rolou. Ele é composto de entidades e relacionamentos. Daí, né, ser conhecido como modelo entidade relacionamento ou MER, M-E-R. Tá? Bom, vantagens na utilização do MER, né? O que a gente tem? Sintaxe robusta, o modelo documenta as necessidades de informações da empresa de maneira precisa e clara. Isso vai depender muito de quem está levantando, fazendo análise de requisito. Ser preciso e claro, para umas pessoas é uma coisa, para outras que não são do negócio, são outras. Tá? Então é necessário, tá? As pessoas de dentro realmente, se possível, passarem com mais detalhes possível o que elas querem, e você que não é do negócio, conseguir detalhar o máximo possível na documentação para que não tenha dúvidas. Comunicação com usuários. Usuários podem, com pouco esforço, entender o modelo, é aquilo que eu já comentei, nem sempre dá certo isso, e facilidade na criação. Analistas podem criar e manter o modelo facilmente. Depois que você faz o modelo, o ideal seria sempre fazer o que é a atualização dele. Esse é um problema de documentação. Se você não tem uma equipe dedicada, tá, para se manter documentação atualizada, isso não rola, cara. Por quê? A partir do momento que você está no seu dia a dia para resolver problema, a documentação, infelizmente, é deixada de lado. Não deveria ser assim. Por quê? Porque na hora que, por exemplo, você precisar de integrar esse seu sistema com o outro, esse cara é importante. Se você não tem, você vai ter que criar ou atualizar ele. Por quê? A outra empresa provavelmente não conhece o seu sistema. Com o modelo, ele deveria pelo menos já ajudar uma boa parte da interpretação aí do que você já passou. Tá? Mas não rola. Geralmente, infelizmente, né, são poucas empresas que conseguem manter isso daí. Bom, integração com várias aplicações. Diversos projetos podem ser interrelacionados utilizando-se o modelo de dados de cada uma delas e utilização universal. O modelo não está vinculado a um banco de dados específicos, mas sim ao modelo da empresa, o que garante a independência de implementação. Então, utilizando essa técnica de modelagem, de modelo entidade relacionamento, teoricamente, se você for daqui para a Espanha, o cara da Espanha ele teria que entender esse modelo. Da Espanha para o Japão, o cara do Japão deveria entender esse modelo, porque é um modelo universal. Tá? Tudo isso é teórico. Infelizmente, eu não sei se isso é verdade na real mesmo, né? Bom, o objetivo da modelagem é desenvolver um modelo que, contendo entidades e relacionamentos, seja capaz de representar os requisitos, os requerimentos das informações de negócio. Então, toda a parte da modelagem dos seus dados é o que, no final de contas, é pegar os dados do nosso mundo real e colocar ela de forma organizada no nosso mundo computacional. Tá? O nosso mundo real é um mundo bagunçado, que eu tenho dado à torta direita. Eu preciso de alguma forma organizar todos esses dados do mundo real e colocar dentro de um sistema para eu poder trabalhar posteriormente. Então o que acontece? Não é uma tarefa fácil, tá? Mas é uma tarefa importante. Para quê? Para que todo o seu ERP, para que todo o seu sistema tenha o quê? Sustentação depois, em cima dos dados, que é o que vai ser mais utilizado, né? Bom, aqui alguns exemplos, né? Nesse caso aqui, a gente tem um catálogo de CDs. CD hoje é um pouco antigo, né? Mas é um exemplo bem funcional. Eu tenho ali, por exemplo, ó, código do CD, 1, 2, vocês estão vendo que tem repetição, né? Entre o código 1 ali, ó, 2. Nome do CD, mais do mesmo, bate-boca, tem repetição também. Música, Ainda é Cedo, Tempo Perdido, Meninos Eu Vi, Será, ali, ó. Aí eu já não tenho mais repetição no nome da música, correto? E o nome do autor, Renato Russo, Tom Jobim, ó. Beleza, tem repetição.
Bom, em cima desse cara aqui, a modelagem de dados, ela vai tentar fazer com que seja o quê? Feita, né, algumas entidades que eu consiga separar esses dados para que não se tenha repetição. Se eu colocar desse jeito aqui no banco de dados, o que acontece? Né? Primeiro, eu vou estar ocupando mais espaço em disco. Segundo, eu não vou ter consistência suficiente para depois dizer que é o mesmo CD ali, ó, certo? Que contém as faixas das músicas e o nome do autor também. Pode escrever Renato, Renate, Russo, tá? Vai ficar aberto para eu digitar qualquer coisa, como se fosse uma planilha mesmo. Em sistema, obviamente, a gente vai ter que evitar tudo isso. E a base de dados é uma das principais, né, partes aí de um sistema para tentar fazer toda essa consistência, pelo menos, tentar. Um dos principais problemas relacionados ao banco de dados é a redundância ou repetição de informações. Sempre que houver duas informações, nunca se saberá qual delas se pode confiar. Então, a redundância ela é prejudicial ao banco. Por quê? Porque se eu tenho ela em dois pontos ou mais diferentes, eu não sei em qual confiar. Tá? Se eu tenho ela em um único lugar, é aquele lugar e acabou. Beleza, pode estar errado? Pode. Nem sempre esse único lugar vai estar certo. Mas é mais fácil você achar o erro nesse único ponto do que em vários pontos que você tem, por exemplo, duplicado essa informação, ou esse dado. Bom, um dos principais problemas relacionados a banco é a redundância. Sempre que houver duas, nunca se saberá qual delas pode confirmar. A gente comentou que banco de dados, a redundância é uma das coisas que se deve evitar, né? Tá, isso é para banco de dados transacional. Banco de dados transacional é o que a gente chama de OLTP também, Online Transaction Process. O banco de dados OLTP é o banco de dados que o RP vai estar trabalhando em cima dele. Ou sistemas que vocês desenvolverem, na maioria deles, é o que ele vai estar trabalhando. O objetivo dele é o quê? Realmente economizar espaço em disco. Quando a gente está trabalhando com outro tipo de modelagem chamado OLAP, é o contrário. Tá? A redundância é bem bem-vinda. Por quê? Porque o banco de dados OLAP, eu não fico escrevendo nele. Eu não tenho um sistema RP que é conectado nele. Eu tenho só extração de dados da minha base LTP para OLAP. Então, eu tenho essa transformação, tá, que eu vou ter redundância. Então, mesmo sendo bancos de dados relacionais, modelagem OLTP, que é o que a gente está vendo, é uma coisa, e OLAP, que é mais para a parte de BI, é outra. Tá? Então, pode haver esses dois tipos na empresa aí tranquilamente. Outro objetivo é a economia de espaço. Quando se admite ter redundância, é muito comum ter repetições de nome, descrições, etc. Beleza? Então, no OLTP, realmente a gente precisa evitar tudo isso. Ao isolarmos as informações em tabelas distintas e o relacionamento entre elas, né, entre as tabelas, por um código, estamos economizando espaço de armazenamento. Tá? Hoje, economizar espaço de armazenamento em servidores, pessoal, não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque disco em si ele é barato. Né? Hoje, para um servidor, 1 tera.8 dá em torno de uns R$2.000. 1 tera. Quase 2, né? Então dá mais ou menos R$1.000 por tera, né? Para servidores. Para computadores comuns, é mais barato ainda, né? Um HD aí de 2, 3 teras dá quantos? 300 conto, 350 conto? Mais ou menos, né? É bem mais barato. Mas, enfim, né? Mesmo sendo um pouco mais caro para ambientes de servidores, ainda é barato comparando hoje com memória RAM. Memória RAM é muito caro. Eu tive uma cotação há pouco tempo de memória RAM. Se eu quiser
256 GB de memória RAM para um servidor, eu pago R$38 mil. Isso no Brasil, R$38 mil. No Brasil, né? Beleza, com todos os impostos e tal. Mas é esse valor, pessoal. 256 GB de memória para ambiente de servidor. Tá? Então, assim, sai caro. Memória RAM é caro hoje em dia, sim, cara. Tá? E se eu não tiver isso daqui bem tratado em disco, tudo isso vai para a memória RAM no final das contas. Eu também vou estar inflando a memória RAM dos meus servidores. Quando a gente está em servidor, ainda beleza, eu tenho espaço para se trabalhar. Quando eu estou nesse cara aqui, ó, eu já começo a ter menos. Tem celular que tem 1 GB, tem celular mais antigos de 500 megas. Aí eu não consigo fazer aplicações pesadas nesse cara. Eu tenho que trabalhar com quantidade de informações mais leves, né? Senão ele não processa também. Tá? Bom, vamos iniciar a parte aqui de entidade. Vamos ver. É um agrupamento lógico de informações interrelacionadas necessárias para a execução das atividades do sistema. Uma entidade normalmente apresenta um objeto do mundo real ou, quando não, contém informações relevantes a operações da empresa. Uma entidade é mais ou menos o quê? É uma parte do mundo real que a gente vai ter que colocar em sistema. Antes de colocar em sistema, a gente vai ter que fazer o quê? Desenhar, representar um gráfico dele. O que seria uma entidade? É um agrupamento lógico de informações. Se eu tenho esse cara aqui, ó, apagador, eu tenho vários dados que eu posso extrair daqui. Que tipo de dados que eu poderia extrair daqui? Ó? Peso, cor, tamanho. Vocês concordam? Formato, textura, certo? Tudo isso daqui são dados do meu apagador. Bom, o apagador ele não é um agrupamento de todos esses dados. Então eu poderia chamar esse cara aqui de entidade. Tudo bem? Tudo que eu consiga fazer o quê? Fazer um agrupamento dos meus dados, eles têm sentido. Eu consigo fazer o quê? Então chamar de entidade. Correto? Isso daqui pode ser uma entidade? Pode. Eu tenho um monte de característica aqui que eu consigo extrair disso. Uma garrafa pode ser uma entidade. Tá? Mouse, casa. Bom, basicamente tudo eu consigo então fazer isso, não é? E cor é uma entidade? A palavra cor. Não. A palavra cor, nesse caso aqui, ó, do apagador, é o quê? É uma característica, não é? É uma característica da entidade. Então, não é tudo que é entidade. Vocês concordam? Beleza. Quando transposto ao modelo físico, chamamos uma entidade de tabela. É aqui que é a transformação. Entidade, no nosso gráfico, vai se transformar em tabela para o banco de dados. Uma entidade é entendida, então, como um objeto concreto ou abstrato. São informações necessárias e, portanto, devem ser armazenadas. Pessoal, só para terminar, o que seria aqui, ó, um objeto abstrato? Objeto concreto a gente viu, o apagador, a garrafa, o mouse, beleza, existe fisicamente. Nota fiscal, ela pode ser considerada uma entidade? Pode. Nota fiscal, você consegue pegar fisicamente uma nota fiscal? Você emite o quê? A DANF, né? A DANF é um documento auxiliar. O que vale mesmo é o arquivo XML, não é? Fisicamente, você consegue pegar esse arquivo XML? Não, é abstrato. Não existe no mundo real. Mas ele é um agrupador, vocês concordam? De informações. Então, ele também pode ser uma entidade. Beleza, pessoal? Dúvidas? Fechou, então. Nessa aula a gente termina por aqui, tá? E a gente continua na próxima. Só peço a gentileza, pessoal, já desliguem as máquinas, por favor, e deixem as cadeiras no lugar. Já me ajuda bastante.